A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos à TV Viva Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. É uma alegria ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Quero fazer uma pergunta para você. Você já compartilhou o link desse programa? Esse é o desafio para você nesse momento. Mande aí no grupo do seu WhatsApp, no grupo da sua igreja, lá no grupo do seu Facebook. No seu Facebook tem vários grupos que você está ali fazendo parte. Mande lá naqueles grupos, compartilhe nas suas redes sociais. Nós cremos que pessoas têm sido alcançadas pela pregação do Evangelho através desta ferramenta. E você é um instrumento da graça de Deus. Você tem sido um missionário digital. Então nos ajude, porque hoje nós vamos tratar de um tema muito importante. Nós vamos falar sobre aqueles que fazem parte do reino dos céus, os cidadãos do reino dos céus. Quais são as características dos cidadãos do reino dos céus? É sobre isso que nós vamos estar falando hoje. E tem uma característica que é muito importante. E se você já foi alcançado pela graça de Jesus, eu tenho certeza que você tem essa característica. Então eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia, para se preparar, abrir o seu coração, porque hoje Deus vai falar com você mais uma vez. Eu tenho certeza disso. Nós vamos para a vinheta e esse é o tempo que você tem para compartilhar este vídeo, tá bom? Então a gente já volta. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, nós estamos de volta e eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Eu quero começar aqui com vocês no programa Evangelho em Foco uma série sobre o Sermão do Monte. Esse sermão extraordinário pregado pelo Senhor Jesus. Você já ouviu um sermão de Jesus? Já imaginou você estar na igreja e ouvir Jesus pregar, o próprio Jesus? Já imaginou ler um sermão que Jesus pregou? Pois o Sermão do Monte, de Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, é um sermão que Jesus pregou. E sobre o que é esse sermão que Jesus pregou? Qual era o tema do Sermão do Monte que Jesus pregou? É sobre isso que nós vamos estar tratando aqui hoje. Então, pega a sua Bíblia aí. Mateus capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3 de Mateus capítulo 5, que é o texto que nós vamos estar refletindo na palavra de Deus hoje. Diz assim o texto bíblico: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como eu disse, este é o Sermão do Monte, famoso Sermão do Monte. Qual é o tema do Sermão do Monte? O tema do Sermão do Monte pregado por Jesus é o reino dos céus. Aliás, o Evangelho de Mateus, ele é conhecido como o Evangelho do Reino. Mateus é o evangelista que mais fala a respeito do reino de Deus. E Jesus é o rei desse reino. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Rei que veio, Ele é o Rei que trouxe o reino com Ele. Eu pergunto a você, você faz parte desse reino? Você é um cidadão do reino dos céus? Essa é a primeira pergunta que eu faço para você aqui. Você faz parte do reino de Deus? Como você pode saber se você faz parte do reino de Deus? Quais são as características das pessoas que entraram no reino dos céus? Quais são as características das pessoas que fazem parte do reino de Jesus? Que tem Jesus como seu rei, como seu Senhor. Então, é sobre isso que o Sermão do Monte fala, sobre o reino dos céus. Capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus está falando sobre o seu reino. E
a primeira coisa que Jesus começa falando a respeito do reino dos céus é sobre as pessoas que fazem parte do seu reino, os cidadãos do reino dos céus. Querido irmão, irmã, nós não faremos parte do reino dos céus quando Jesus voltar. Nós não faremos parte do reino dos céus quando pisarmos na Nova Jerusalém. Aqueles que são alcançados pela graça de Jesus, aqueles que ouviram o evangelho da salvação e creram em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, eles já são cidadãos do reino. Eles já fazem parte do reino dos céus. Isso tanto é verdade que o apóstolo Pedro diz que nós somos peregrinos, nós somos forasteiros nesta terra, nesta vida. Nós não pertencemos mais a este mundo, nós não pertencemos mais a este sistema caído. Nós pertencemos a um novo reino, nós pertencemos a um novo mundo, nós pertencemos à eternidade. Nós estamos aqui apenas de passagem. E Jesus então está tratando disso. Quando ele vai falar do seu reino, ele começa a falar a respeito das pessoas que fazem parte do seu reino. E por que é assim? Porque o reino dos céus, antes de ser um lugar geográfico, o reino dos céus, antes de ser um espaço real, o reino dos céus é composto por gente. O reino dos céus é composto por pessoas. É por isso que Jesus começa falando dos cidadãos do reino. E para falar dos cidadãos do reino, Jesus fala das características desses cidadãos. Estes cidadãos têm características muito próprias. Todo aquele que entrou no reino dos céus tem característica muito peculiar, muito própria. E aqui você precisa fazer um autoexame. Aqui Jesus está convidando as multidões que estão ao redor dele, as multidões que estão ouvindo o seu ensino, a fazerem uma reflexão. Se elas fazem parte deste reino. E eu quero lhe dizer uma coisa. Quero dizer aqui para você nessa câmera mais perto. Você pode estar aí na sua casa e você pode dizer: pastor, eu sou um cidadão do reino dos céus, eu fui batizado. Eu estou na igreja há 20 anos. Eu participo da vida comunitária da igreja. Isso é uma bênção. Isso é importante, isso é fundamental. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. As multidões que estão ao redor de Jesus aqui também iam na igreja. Também eram circuncidadas, também tinham a marca de que pertenciam ao povo de Deus. Eram filhos de Abraão, eram judeus legítimos. E Jesus olha para aquela multidão de judeus, Jesus olha para aquela multidão de filhos de Abraão, Jesus olha para aqueles que tinham a marca da aliança com Deus, e Jesus diz para eles que eles precisam ter a característica do cidadão do reino dos céus, que eles são convidados a não fazer parte apenas de uma nação a qual leva o nome de Deus, mas eles precisam entrar no reino de Deus. Você precisa fazer parte de uma igreja, você faz parte de uma igreja, você foi batizado, você tem o selo da aliança, amém por isso. Agora você precisa ter a certeza de que você faz parte do reino dos céus, de que você é um cidadão do reino dos céus. Porque você pode fazer parte da igreja e não fazer parte do reino. Você pode estar inscrito no cadastro da igreja, mas pode não estar inscrito no livro da vida. E é importante estar escrito no livro da vida. É importante fazer parte da igreja de Jesus. E é importante fazer parte do reino dos céus. Então, essa é uma reflexão muito importante que nós devemos fazer aqui. Muito bem. Então, Jesus está aqui nos monte, em um determinado monte, e ele começa a ensinar. Ele se assenta e começa a ensinar aquelas pessoas. E ele vai falar das características das pessoas que fazem parte do seu reino. Deixa eu trazer um alerta para você. Jesus aqui, com essas características, que são as bem-aventuranças, ele não está dizendo que nós devemos procurar ter essas características para entrarmos no reino. Não é isso que ele está dizendo. Jesus está ensinando que todos aqueles que já entraram no reino, eles necessariamente têm essas características.
E ele começa a falar então das bem-aventuranças. Ele começa a falar então das características desses cidadãos do reino como as bem-aventuranças. E isso é muito interessante, porque essa palavra bem-aventurado, que Jesus começa aqui falando no início de cada bem-aventurança, não ela está atrelada a uma coisa que já aconteceu. E o que foi que aconteceu com essas pessoas para que Jesus chame elas de bem-aventurados? A palavra bem-aventurado significa felizes, super felizes, felizardos. É quase que uma palavra de sortudo. Não é sortudo porque não tem a ver com sorte, mas tem esse sentimento, esse aspecto. Felizes, felizardos, super felizes são aqueles. Aí ele vai dizer das características. Mas por que eles são felizes? Por que eles são bem-aventurados? Não por causa das características, mas por causa de algo que já aconteceu. E o que foi que já aconteceu? Aqui, meu querido irmão, qual é a razão da maior alegria da sua vida? Qual é a razão da maior alegria da vida de qualquer cristão? É o fato de ter sido alcançado pela graça. É o fato de ter sido salvo. Então o bem-aventurado aqui é por causa daqueles que já foram salvos. É por causa daquilo que já aconteceu. Bem-aventurados porque a graça o alcançou. Bem-aventurados porque a salvação o alcançou. Bem-aventurado porque vocês foram alcançados pela misericórdia de Deus. É isso que Jesus está dizendo. E ele vai dizer, estes bem-aventurados, estes felizes, estes felizardos, eles são, aí ele vai falar das características deles. Mas a primeira grande característica, e é uma característica comum a todo salvo, é que todos nós somos felizes porque fomos alcançados pela graça de Jesus. Você tem alegria em ter sido alcançado pela salvação em Cristo Jesus? Você tem alegria de ter sido alcançado pela salvação de Jesus Cristo, de ter sido alcançado pela graça salvadora? Você vibra? O fato de pensar que Jesus o salvou do inferno, da morte, do juízo, isso faz você vibrar. Isso faz você se alegrar no Senhor. Esta é a razão máxima de toda a alegria do seu coração, porque Jesus diz que estas pessoas que entraram no seu reino, que fazem parte do seu reino, elas são super felizes porque elas já foram alcançadas pela graça salvadora. E então, meu querido e amado irmão, quero convidar você para que nós possamos ver hoje a primeira bem-aventurança. Qual é a primeira característica que nós podemos encontrar em alguém que foi alcançado pela graça? Qual é a primeira característica que nós podemos ver em alguém que já faz parte do reino dos céus, que entrou no reino de Deus? Qual é a primeira característica? Verso 3, Jesus diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser humilde de espírito? Eu quero começar dizendo para você o que não é este humilde de espírito. Humilde de espírito não é alguém que é materialmente pobre. A teologia da libertação interpreta este texto, esta bem-aventurança, como humilde de espírito aqueles que são financeiramente pobres. E a teologia da libertação faz uma deturpação do evangelho, porque ela vai dizer que o fato de alguém ser pobre dá a essa pessoa uma certa garantia de salvação. A teologia da libertação vai dizer que, olha, você já sofreu muito nessa vida. Você que é pobre, você já sofreu bastante. Então, você tem uma certa garantia de que Deus não vai continuar te punindo. Ele vai garantir a sua salvação porque você é pobre. Isso não é verdade. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é isso que Jesus está ensinando. Porque se ser financeiramente pobre é um sinal de salvação, então os ricos estavam condenados. Então José de Arimateia, que era um homem rico, não poderia ser salvo. Jó, que era um homem rico, não poderia ter sido salvo.
Abraão, que era um homem rico, não poderia ter sido chamado por Deus para fazer parte do projeto de criação de um povo para o Senhor. Não tem a ver com ser financeiramente pobre. Humilde de espírito não tem a ver com não ter dinheiro. Humilde de espírito não tem a ver com quanto dinheiro você tem na sua conta bancária. Então, humilde de espírito não tem a ver com isso. Não tem a ver com quem passa necessidades físicas. Existem pobres que são cheios de arrogância e orgulho. Também, humilde de espírito não é ser emocionalmente tímido, retraído, fraco, acovardado. Sabe aquela pessoa tímida? Sabe aquela pessoa acanhada? Aí você olha e fala assim, olha que pessoa humilde. Ela é humilde de espírito. Não é disso que Jesus está falando. Jesus não está falando disso. Não se trata de alguém abatido, de alguém caído, alguém que suprime a própria personalidade. Humilde de espírito também não tem a ver com alguém que vive se autopunindo, se autoflagelando, ou que assume um outro caráter, outra personalidade ou outro modo de vida. Não é disso que Jesus está tratando. Os fariseus faziam isso e Jesus os censurou pela sua hipocrisia. Humilde de espírito não é alguém que nega as suas qualidades e virtudes externas. Não é alguém que nega as suas potencialidades, mas se gaba por dentro. Isso não é ser humilde de espírito. Humilde de espírito é alguém que reconhece a sua pobreza espiritual. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui, meu irmão. Humilde de espírito é o homem que diante do Evangelho de Jesus, é o homem que diante da palavra de Deus, é o homem que diante da constatação de que ele é pobre, cego e nu, ele então abaixa a sua cabeça, estende as tuas mãos vazias e diz, sim, Senhor, eu nada tenho, eu nada sou, eu nada mereço. Eu me apresento diante de ti com as minhas mãos vazias, nada tenho para lhe apresentar, nada tem em mim que possa apresentar ao Senhor, para que o Senhor possa me dar alguma coisa de volta. Eu nada mereço, nada tenho, eu sou totalmente dependente da sua graça. O cidadão do reino dos céus é alguém que diante da palavra de Deus, diante do Evangelho de Jesus, ele reconhece a sua miséria espiritual. O cidadão do reino dos céus, que é humilde de espírito, é como o publicano na parábola de Jesus, que diante da graça de Deus, diante da majestade de Deus, diante do poder de Deus, diante da glória de Deus, ele olha, abaixa sua cabeça, bate a mão no peito e diz, tem misericórdia de mim, Deus, pecador. É esse sentimento que Jesus está falando. Por isso, o pobre financeiramente precisa ser espiritualmente humilde para entrar no reino. Ou melhor, aqueles que ouviram o Evangelho e que são pobres financeiramente também assumiram a postura de espiritualmente pobres. Aqueles que ouviram o Evangelho e são financeiramente ricos, e eles também são chamados a se apresentar diante de Deus com as suas mãos vazias e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Não importa a sua condição social, não importa a sua conta bancária, não importa a sua personalidade, se é tímido, se é introvertido, não importa. Aquele que é humilde de espírito, ele é humilde de espírito porque ele reconhece a sua miséria espiritual. E ele se apresenta diante de Deus de mãos vazias, de mãos nuas, sem nada e totalmente dependente da graça de Deus. Humilde de espírito é aquele homem que Paulo retrata em Romanos capítulo 7, e diz, miserável homem que sou, miserável homem que sou. O que é um homem miserável? É um homem que nada tem. É um homem espiritualmente pobre, miserável homem que sou. O que é humilde de espírito tem essa confissão. Eu sou um homem miserável. Eu sou um homem pobre. Eu nada tenho. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Humilde de espírito tem a ver com isso.
Essa é a primeira característica. Aqueles que ouvem o Evangelho de Jesus, aqueles que são chamados à salvação em Cristo Jesus, acontece no coração deles um quebrantamento. O Espírito Santo faz uma obra onde ele consegue olhar no espelho e ver a sua miséria espiritual. O humilde de espírito cai de joelhos diante de Jesus e diz: nada tenho, nada sou, nada posso. Apenas a sua graça que é tudo o que eu preciso. Então, o humilde de espírito tem a ver com isso, com essa autoanálise de que nada somos, nada temos para oferecer a Deus e somos espiritualmente pobres, completamente dependentes da graça de Cristo. Aliás, esse é um outro ponto importante. O humilde de espírito é alguém que é dependente de Deus. É alguém que se relaciona com Deus com total dependência. É alguém que olha para a salvação com total dependência. É alguém que admite: por mim mesmo eu jamais seria salvo. Somente por tua graça, somente por tua bondade, somente pelo teu amor, somente pelo teu favor é que fui alcançado por tão soberana graça. Nada tenho, nada sou e sou completamente dependente. Aliás, aqueles que fazem parte do reino dos céus, não é que eles foram humildes quando aceitaram a Jesus, não. A característica daqueles que fazem parte do reino dos céus é que eles são humildes de espírito. É uma constância. É sempre uma vida de dependência. É sempre uma vida de mãos vazias. Os dons, meu irmão, que você tem não são teus, são do Espírito. Mesmo depois de Cristo Jesus, as nossas mãos precisam ser apresentadas diante de Deus vazias. Senhor, eu sou dependente, nada sou, nada tem misericórdia de mim. Eu sou dependente da tua graça, sou dependente da tua bondade, sou dependente dos teus dons, sou dependente da tua ação, sou dependente do teu Espírito sobre a minha vida, sou dependente da tua graça. Essa é a primeira característica daquele que entrou no reino dos céus. Vou repetir. Não é que você tem que procurar ter essas coisas para que você possa entrar no reino, não. Aqueles que são chamados pelo Evangelho e entram no reino, eles naturalmente têm essas características. Naturalmente é humilde de espírito. Humilde de espírito não é algo que você consegue pela disciplina. Humilde de espírito não é algo que você consegue fazendo esforço. Não, hoje eu vou ser mais humilde do que ontem. Não tem nada disso. É uma ação do Espírito Santo sobre a vida do homem, o quebrantando, o fazendo enxergar a sua própria realidade. É a ação do Espírito Santo operando no coração do homem por causa da graça de Jesus, para que ele se apresente diante de Deus com as suas mãos vazias, reconhecendo que nada tem e que nada é e que ele não pode absolutamente nada sem a graça de Jesus. Querido irmão, irmã, eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem essa característica? Você é alguém que reconhece que nada tem? Você é alguém que reconhece que se não fosse a graça de Cristo, seria impossível você ser salvo? Você é alguém que vem diante de Deus com as suas mãos vazias? Você é alguém que reconhece diante de Deus que nada merece? Essa é uma característica fundamental daqueles que fazem parte do reino dos céus. Talvez eu esteja falando com alguém que o coração esteja endurecido. Talvez eu esteja falando com você e você tenha aí na sinceridade do seu coração tenha dito: pastor, eu não consigo. Meu coração é duro demais. Eu não consigo ser totalmente dependente de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O Espírito Santo transforma corações. O Espírito Santo transforma vidas. O Espírito Santo é aquele que quebranta o nosso coração. E ele pode quebrantar o seu. Ele pode trazer a você a realidade da sua miséria. Porque miséria espiritual é uma característica humana. Todos os homens são espiritualmente miseráveis. A questão é que aqueles que ouvem o Evangelho, eles enxergam, confessam e admitem essa miséria e buscam em Deus socorro, buscam em Deus riqueza espiritual.
Se você está nessa condição de miséria espiritual, deixa eu lhe dizer uma coisa. Hoje o Rei dos Reis está aqui. Hoje a palavra de Deus está sendo pregada ao seu coração. O Senhor, que é rico em bondade e misericórdia, o Senhor que é rico em salvação, pode dar a você, se você chegar diante dele com as suas mãos vazias, confessar os seus pecados e reconhecer que você precisa ser totalmente dependente dele. Eu gostaria de orar com você em nome de Jesus. Deus Santo, Deus de amor, por sua graça e sua bondade, a sua palavra veio às nossas vidas, o seu evangelho foi anunciado. Ó Deus querido, e naquele momento o teu Espírito Santo falou ao nosso coração. O teu Espírito Santo falou e nos mostrou a nossa realidade, que nós éramos, meu Deus, completamente miseráveis. E nós reconhecemos isso, nós te glorificamos por isso. Eu te glorifico, Senhor, por esse irmão, por essa irmã, que faz parte do teu reino. Senhor, que admite a sua miséria espiritual. Mas eu quero colocar diante de ti, ó Deus, esta pessoa, meu Deus, que tem dificuldade de reconhecer a sua miséria espiritual, que está sempre apresentando a ti alguma coisa como meio de justificar, ser merecedor de algo que vem de ti. Ó Deus querido, venha transformar esse coração. O Senhor tudo pode. Abençoe de forma poderosa, meu Deus, em nome de Jesus. E confirma, meu Deus, sobre as nossas vidas a cidadania do reino dos céus. Confirma sobre as nossas vidas que nós somos peregrinos e que nós não pertencemos a este mundo, mas estamos caminhando à nossa pátria celestial. Nós te louvamos, ó Deus, e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, irmã, que Deus possa abençoar o seu coração. Deus possa abençoar a sua vida. Quero convidar você na próxima semana. Na próxima semana nós vamos falar sobre uma outra característica que Jesus trata no seu Sermão do Monte. A mansidão. O que é ser manso? Será que ser manso é alguém que é tímido? Será que ser manso é aquela pessoa calma? Será que é disso que Jesus está falando? Nós vamos ver aqui na próxima semana e eu quero convidar você para a próxima terça-feira nós nos encontrarmos aqui para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Quero deixar aqui 2 desafios para você. O primeiro desafio é que você seja um parceiro desse programa. E você pode fazer isso de 2 maneiras, compartilhando essa mensagem, compartilhando esse vídeo, e você pode fazer isso também sendo um dos nossos colaboradores, sendo um amigo da missão. Tem aqui o QR Code, as informações todas para você fazer parte dos nossos colaboradores e ser um amigo desse projeto. A segunda coisa que eu quero chamar você, que eu quero desafiar você nessa noite, é para que você assista agora o próximo programa. Programa do Conexão Feminina com a diaconisa Mariluze e as suas convidadas especiais. Programa maravilhoso. Querido irmão, irmã, quero agradecer a você, a sua vida. Coloque aqui embaixo nos comentários de onde você está. Mande a sua saudação, que a gente sempre lê os comentários e é muito importante para nós. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal. Deixe também o seu like, que isso é muito importante para o engajamento desse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Um forte abraço a todos. Fiquem na paz, uma boa semana e até na próxima terça-feira, se Deus quiser.